Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. E como vocês podem perceber, dessa vez sobrou para mim fazer essa incumbência de trazer o tema dessa semana. E eu queria refletir com vocês hoje sobre essa parada da responsabilidade que nós temos em relação ao reino, né? Sobre os cuidados de Deus e o nosso compromisso com o reino. Porque eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Confesso a vocês que comecei agora a ler Mateus, Marcos, para poder entender um pouco mais os atos de Jesus aqui na Terra, né? Para poder saber como foi toda essa história. Porque eu já tinha lido Gênesis, né, todo, um pouquinho de Êxodo e algumas coisas de Provérbios, mas eu falei, não, eu vou começar a ler os Evangelhos, que é para eu poder conhecer o meu Salvador, né? E, tipo, quem já conversou comigo, né? A gente bate esse papo sobre Evangelho, às vezes sobre reino, com algumas pessoas, e eu comecei a perceber que o tamanho da nossa responsabilidade, que é muito grande o nosso compromisso com Deus. Porque eu penso que a partir do momento que eu recebi a mensagem, que eu ouvi o Evangelho, né, que eu tive o privilégio de entender essa mensagem, e a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já faço parte do reino, eu já assumo um compromisso com Deus, né? Então, às vezes eu paro para pensar, tipo, caraca, o quão sério é isso, né? E às vezes a gente não tem essa noção, né? Do quão sério, do quão complicado é toda essa guerra espiritual que existe no mundo. E a gente às vezes não faz ideia disso, né? Então, lendo os Atos de Jesus, eu consegui perceber, né, lendo Mateus, é um livro muito bom, eu recomendo para quem quer começar a ter essa caminhada de intimidade com Deus, né? Eu fui começando a perceber a nossa responsabilidade. E não que isso traga para a gente algum medo ou alguma ansiedade, mas muito pelo contrário, né? Traga para a gente um encorajamento, né? Que a gente consiga perceber que nós estamos aqui para sermos sal e luz, né? Como diz o versículo lá no próprio Mateus, que nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. E eu acho que é esse o papel do jovem cristão, né? Trazendo um pouquinho mais para o nosso lado do jovem, né? Que eu acho que a gente tem que sim que ter esse debate, que a gente tem que encontrar pessoas que pensam diferente da gente, que têm opiniões diferentes, porque o jovem não pode ficar mais naquela caixinha, né? Não pode ter medo de tabu, não pode ter medo de debater, de discutir, claro, sempre da melhor maneira possível, saudável, né? Então eu acho que o jovem, a gente não pode se omitir, porque na Bíblia Jesus fala, né, que se a gente se envergonhar dele, né, se envergonhar de falar aqui para as pessoas, ele se envergonhará de nós perante o Pai. Né? Então eu acho que o que eu quero trazer para vocês essa semana é que a gente comece a ter esse encorajamento, né? Não se omita, não tenha vergonha de falar do Evangelho e que tenha a noção de que a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, que a gente aceita, não, eu decidi seguir os princípios de Jesus e o Evangelho, então eu passo a fazer parte da missão, né? Deus começa a contar com a gente de uma maneira totalmente diferente. Então eu vou ler aqui, né, vou ler para vocês em Mateus, na mensagem, né, aquela parte que fala sobre sal e luz, né, que é Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Eu vou ler um pouquinho porque ele é muito grande, mas só para a gente ter essa ideia do que Deus espera da gente, né? Lembrando que eu quero que eu e você, né, todo mundo, a gente cresce junto, a gente aprende junto, que nós entendamos aquilo que Jesus quer de nós e qual a nossa verdadeira missão como cristão, né? Porque eu penso que o Evangelho tem várias vertentes, tem várias missões, mas para mim, né, eu tenho no meu coração e que eu tenho na minha mente é que essa é a grande missão, né? É isso que Jesus quer de nós. Que a partir do momento que eu fui salvo, né, a partir do momento que eu recebi o Evangelho e que eu tenho essa verdade para a minha vida, que eu faça com que outras pessoas conheçam isso, né? Com que eu faça com que outras pessoas também tenham essa verdade que me libertou e que essa verdade também liberte outras pessoas que sejam nas trevas ou que estejam afastadas, seja por qualquer maneira. Então, aqui em Mateus 5, do 13 ao 16, diz que permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. E também, continuando esse versículo, fala que vocês estão aqui para ser luz. Isso é muito importante. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. E Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Então, eu acho que é isso que é exatamente a minha missão, a sua missão, como jovem cristão, né? Porque a gente tem que meio que dar a cara a tapa. A gente vai para a faculdade, a gente encontra pessoas que talvez não tenham o mesmo pensamento, é direito delas, né? Talvez não tenham o mesmo ponto de vista que a gente. Então, mas a gente tem que ter a certeza daquilo que a gente acredita e mostrar para elas, aos poucos, devagar, os nossos princípios. Né? Isso que eu acho que é o mais importante.
Então, é aquela parada de que Deus não é um segredo a ser guardado, mas por isso vamos torná-lo público. Né? Esse é o meu desafio para essa semana, para mim, para você, para todos nós, para essa semana e para toda essa nossa vida aí na caminhada do Evangelho. E agora eu vou trazer mais um versículo para vocês, né? Que é eu trouxe de Mateus, agora de João, lá em João 15, que fala sobre a videira e os ramos. Porque a gente, Jesus, isso é quase clichê, né? Jesus nunca disse que a nossa vida aqui na Terra ia ser fácil. Né? Ele não prometeu em nenhum momento que nós iríamos ter facilidades, mas ele disse que estaria com a gente toda em qualquer circunstância, que nós íamos estar, que ele estar com a gente sempre. Então, mas aí como que a gente consegue encarar essas dificuldades? Né? Como que a gente consegue ter isso em mente e consegue enfrentar as dificuldades da melhor maneira possível? E eu acredito que essa pergunta está respondida muito bem aqui em João. João capítulo 15, versículo 1 até o 5. Assim. Mas eu vou ler só um pouquinho para vocês poderem entender o que eu quero passar. Que diz assim, Jesus falando para o seu povo. É o capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas, já que o que produz, ele poda para que produza ainda mais. E a parte que eu achei mais importante nesse capítulo é essa aqui, ó. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira. Vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Então, ou seja, Jesus fala por analogia. Então, o que eu consigo interpretar desse texto é que exatamente Deus é o agricultor e Jesus é a videira, é a árvore da vida. E nós somos o ramo. Nós somos como se estivéssemos ligados a Ele. Então, só assim que a gente pode encontrar facilidade, né, nessa caminhada do Evangelho e conseguir vencer as dificuldades. Se nós começarmos a ter a mente de Cristo, mas para ter a mente de Cristo, a gente precisa estar ligado a Ele. Nós precisamos ser ramos que estão ligados à videira, que é Jesus, para que o agricultor, que é Deus, possa cultivar a gente no Evangelho. Então eu acho que é isso que a gente precisa. Não é nem mais aquela parada de tipo, eu estou ao lado de Jesus, mas que Jesus vive em mim. Tem uma diferença, não sei se você consegue perceber isso. Né? Tipo, quando eu parei para ler esse texto, eu fiquei tipo, caraca, é muito isso, né? Que a gente se torna um com o Pai. Então, tipo, não vivo mais eu, como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que a gente começar a ter Cristo na nossa mente, que a gente começar a viver a partir da perspectiva de Deus, as dificuldades vão continuar vindo. Mas nós vamos estar muito mais preparados para as dificuldades e nós vamos conseguir vencê-las muito melhor, talvez de um processo muito mais tranquilo, porque nós temos a mente de Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Ele mora em mim. Venham morar em mim, assim como eu moro em vocês. Essa é a promessa que Jesus tem para mim, para você e para todos aqueles que creem e um dia virão a crer. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda. E o que eu queria deixar de mensagem para mim, para você, porque isso serve para mim também, com certeza, é que a gente passe a perceber, tipo, cada vez mais, cada momento mais dessa nossa caminhada com Deus, que a gente consiga perceber a nossa importância no reino. Que a gente consiga perceber que cada passo nosso, cada ação que a gente tem influência, sim, nessa guerra espiritual que a gente vive em constância. Né? Que é entre o bem e o mal, que cada um de nós tem o pensamento bom e o pensamento ruim. Né? Que a gente tenha consciência disso, mas a gente decide quem a gente quer alimentar. Se é o pensamento bom ou se é o pensamento ruim. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês aqui nessa semana e que a gente possa refletir junto cada vez mais no nosso papel enquanto cristão, enquanto jovem cristão, na nossa responsabilidade a partir do momento que a gente assume Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida no reino. Né? Que a gente passe a ter ações importantes nisso e que a gente possa cada vez mais procurar, vamos juntos, querer mais ter a mente de Cristo e que isso seja em prol do reino e de cada um. Um beijo, grande abraço e até a próxima. O vídeo é assim, né? Cachorro que grita, gente que fala. Cachorro que late. Que no outro vídeo, não sei se tu viu, o cachorro tá latindo. Tu viu da mosca, da menina falando, matei a mosca.